Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus estejam com todos nós, agora e sempre. Gostaria de convidá-los para que possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Jesus, sentindo a presença de nosso mentor espiritual, nos envolvendo em muita paz e amor. Que essas energias amorosas, revigorantes, possam acalmar os nossos sentimentos, acalmar os nossos pensamentos, e assim elevarmos as nossas vibrações para conseguirmos compreender os ensinamentos que iremos conversar nesta noite. Elevamos os pensamentos até o nosso Pai, Criador, a quem agradecemos tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos a Deus que abençoe o nosso lar, os nossos familiares, abençoe a nossa casa espírita e todos os frequentadores da casa. Pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho desta noite com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. O tema que eu escolhi esta noite é a lei de ação e reação, ou também conhecida como a lei de causa e efeito. Na conclusão do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um textinho aqui que eu gostaria de ler. Conclusão evangélico-doutrinário. Pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria com débito e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. Muito bem. Alguns companheiros espíritas não gostam de usar o termo ação e reação, porque esse termo é referente a uma lei da física, né? Toda ação tem uma reação imediata e em sentido contrário com a mesma intensidade. Um exemplo que nós damos muito frequente é quando atiramos uma bola contra a parede. A ação é a bola batendo na parede e a reação é ela voltando no mesmo sentido, com a mesma força. E a lei que Allan Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual é uma lei moral e espiritual, é a lei de causa e efeito. Que todo efeito tem uma causa.
E o que seria efeito, né? Tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas, tanto de bom quanto de ruim, né? Lei de ação e reação, ou causa e efeito, tanto faz o termo que se usa, ela tanto é para o bem quanto para o mal, não é só para o mal, tá? Às vezes a pessoa está sofrendo e tem gente que fala, é lei de causa e efeito, é lei de ação e reação. Mas quando a pessoa está bem, também ela está sob a influência dessa lei, né? Ela está recebendo o retorno do bem que ela fez. Em termos práticos, como isso funciona? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tem consequências, né? Tudo isso é uma ação, mesmo os nossos pensamentos é uma ação. Se eu estou pensando mal de alguém, imediatamente eu estou emanando para essa pessoa pensamentos maus, desejando o mal dela. Quando eu penso em alguém, eu estabeleço uma ligação mental. E aquilo que eu penso dela, eu estou emitindo para ela. Então é a minha ação mental. Esse meu pensamento vai chegar nessa pessoa e vai ter uma reação. Se a pessoa for boa, se ela não tiver pensamentos agressivos, rancorosos, e ao chegar esses pensamentos maus até a pessoa, ela vai dissolver, né? Vai eliminar esses pensamentos. Então não terei a reação da pessoa. Se a pessoa vibrar mal também, esses pensamentos vai bater na pessoa, vai chegar até ela pode neste momento lembrar de mim, pensar em mim da mesma forma negativa. Então retorna esse pensamento negativo para mim. E isso fica como uma bola de neve. Isso serve para ações também, né? Quando eu tenho uma ação negativa contra alguém, se for uma ação de, por exemplo, um xingamento, eu xingo uma pessoa na frente dela, vai ter a reação dela. Ou ela vai me xingar de volta, ou se ela for uma pessoa equilibrada, vai dar as costas e ir embora e vai vibrar amor por mim. Então, é como se nós fôssemos professores de uma sala cheia de crianças e nós passamos tarefa. Ok, voltou. Estou num lugar ruim de sinal. Bom, então estamos numa sala cheia de crianças e passamos tarefas para essas crianças, conversando e orientando. Isso não dá certo, não deu certo. Tentamos uma, duas, não deu certo. Então nós colocamos esse grupinho que está atrapalhando outros num local separado onde eles não vão atrapalhar. E ali nós tentamos. A conexão está ruim. Retomando o raciocínio. A melhor forma de educar essas crianças é tentando ensiná-las individualmente, passando novas tarefas com que ela entenda que ela precisa aprender. E muitas vezes, quando essa criança passa a entender que ela precisa aprender, e ela vê outras crianças que tentam atrapalhar, então ela passa a entender aquelas crianças que atrapalham, que um dia ela esteve naquele lugar. É assim que a espiritualidade ou que as leis de Deus tentam nos educar. Todo o mal que nós fazemos, nós não somos punidos, não somos castigados. A lei tenta nos educar. Existem duas formas, dois caminhos para que nós possamos nos educar. Um é o mais difícil, é o amor e o trabalho. Né? Toda falta que nós cometemos, nós temos condições de repará-las
com amor e trabalho. Mas mesmo quando nós nos comprometemos em reparar desta forma, não fazemos. Aí vem a segunda opção, que é a mais frequente, que é a dor e o sofrimento. Então nós não aprendemos com o amor e com o trabalho, nós vamos aprender com o amor e com o sofrimento. E podemos dar milhares de exemplos. Cidade mediúnica muito grande. Na época em que ele estava vivo, o profeta Elias, ele foi fazer um teste contra sacerdote, retornando, foi fazer teste com sacerdotes de um deus chamado Baal, babilônico. O teste era acender chamas em madeira sem usar nenhum artefato material, somente com orações e evocações. Eram 200 sacerdotes, o que alguns textos bíblicos falam, isso está na Bíblia. E os 200 sacerdotes. Mas os profetas que vieram depois foram trazendo informações, sobre o futuro, que viria o Messias, que o Filho de Deus nasceria, que o Cordeiro de Deus nasceria e que Elias viria. Bom, fica aparecendo uma mensagem aqui para mim que o vídeo está pausado porque a internet caiu. Enfim, havia essa notícia de que Elias viria primeiro. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos da Bíblia, que está lá na Bíblia, Mateus, Lucas, João, e Marcos, nos primeiros capítulos está lá o nascimento de João Batista, falando sobre o nascimento de João, que a mãe de João era idosa, nunca teve filho. Um anjo apareceu e disse para ela que ela teria um filho e que esse filho teria o espírito de Elias diante dele. Mais ou menos falando assim, que ele teria a virtude, o espírito de Elias, e foi dado o nome de João. Por 4 vezes nos evangelhos, Jesus fala que João Batista era o Elias que deveria vir. Não fala que é reencarnado, mas fala: se quereis saber, Elias já veio e é João Batista. Por 4 vezes ele fala isso. E como morreu João Batista? Decapitado. Mesmo Jesus falando que João Batista era, entre os que estavam vivos, a pessoa mais evoluída. Mesmo assim ele teve que cumprir a lei de causa e efeito, morrendo decapitado. Pelo amor, pela tarefa que ele teve, ele não precisou ser 200 vezes decapitado. Há casos, provavelmente, em outra situação, espíritos semelhantes não precisaram dessa morte desta forma, por decapitação. Jesus utilizou esse espírito, Elias e João Batista, para demonstrar essa lei de causa e efeito, a lei de reencarnação e lei de causa e efeito. Para nós espíritas isso é muito claro, essa passagem nos textos bíblicos, que João Batista é Elias reencarnado e morreu decapitado pelo fato que ele cometeu quando encarnado como Elias, tá? Mas, como eu disse, dependendo do espírito, o mal que ele faz, ele trabalhando por amor, se dedicando por amor, ele não precisa sofrer a consequência do mal que ele fez, porque ele aprendeu pelo amor. Então, quando vou dar um outro exemplo. Uma pessoa tem uma encarnação aí no século XVIII, como um político, entre aspas, e passa roubando a sociedade durante toda a vida.
Então ele pega dinheiro público, ele rouba, ele faz tudo que ele pode, ele desencarna. Ele vai sofrer as consequências após ter desencarnado pelos pensamentos que ele teve durante a vida, pelos sentimentos, pelo mal que ele fez, mas em um dado momento ele se arrepende, é resgatado e se propõe a reencarnar e pagar os seus débitos com amor. Então, ele pode ser um médico, um exemplo, num hospital público, onde ele se dedica a vida inteira em ajudar as pessoas, em salvar as pessoas. Não por dinheiro, por amor. Porque a gente sabe que médico de hospital público ganha pouco. Então ele passa a vida inteira trabalhando apenas em hospitais públicos, em UTIs, em CTIs, em emergências, mas passa a vida inteira cuidando dos pobres, salvando vida de pobres. Como eu disse, não por dinheiro, por piedade às pessoas que sofrem. Então ele está pagando as dívidas dele ali com amor e trabalho. Ele aprendeu que ele não deve pegar o que é dos outros, auxiliando as pessoas. Então, quando nós contraímos dívidas, porque nós não entendemos porque nós fazemos aquilo. Eu cometi um mal. Por que eu faço mal para alguém? Porque eu não sei me colocar no lugar da pessoa. Olha, ele quer um melhor. O vizinho compra melhor a casa dele, ele quer ter aquilo que o vizinho tem, então ele passa a vida inteira só olhando o que os outros têm. Retornando, não é Deus que vai fazer a pessoa vir cega, não, você vai vir cega porque seu olho é mau. Não, a própria pessoa pode pedir, olha, é melhor eu vir cego, que assim eu não fico olhando o que os outros têm. Eu olho só para dentro de mim. Eu só vou ouvir, só vou sentir, não vou ver. Ou, se a pessoa não tiver condições de pedir tal coisa, não tiver conhecimento suficiente para desejar isso para si mesmo, vem um mentor e fala, olha, é melhor você vir cego, porque você vai ter uma vida de dor, de sofrimento, mas você não vai incorrer nos mesmos erros. E mesmo que a pessoa não aceite, não, eu não quero, eu quero vir com os olhos bons, eu quero vir rico de novo, dessa vez eu consigo. Eles vão falar, não, você vai vir cego porque é o melhor para você. Entendam como não é uma punição, mas uma forma de educar o espírito. Então ação e reação serve para isso, para que a gente aprenda através do amor e trabalho ou através da dor e sofrimento, para nos educarmos a não cometer os mesmos erros. Normalmente, o que acontece é que mesmo nós optando pela dor e sofrimento, continuamos errando. Né? Menos, mas erramos. Tá? A dor e o sofrimento nos traz algum benefício, nós erramos menos. E assim nós vamos caminhando, né? Vamos engatinhando uma evolução. Eu costumo dizer, nessa encarnação eu já estou progredindo por não ter matado ninguém, tá? Não ter participado de guerra, não matei ninguém nem por raiva, nem por ódio, nem por guerra nenhuma. Então esse já é para mim um avanço. Intencionalmente eu não fiz mal para ninguém. Falar, vou fazer mal para aquela pessoa porque ela merece. Também não fiz. Então também acho que muitos de nós, né, estamos nessa condição. Então já estamos tendo algum progresso. Provavelmente numa próxima encarnação, espero que estejamos aqui na Terra, numa próxima encarnação viremos numa condição melhor. Pode ser até em sofrimento, tá? Mas numa condição evolutiva melhor. Sabendo viver no sofrimento melhor. Lembrando que para nós espíritas, o grande exemplo
de ser humano para nós nos nossos tempos foi Chico Xavier. Chico Xavier era um homem de um amor incrível, de uma docilidade incrível, e já nasceu, passou sua infância com sofrimento e dor, e passou toda a sua vida com sofrimento e dor. É claro que com milhares de pessoas o amando, o envolvendo em amor e o reconhecendo como um ser evoluído que ele era. Mas ainda assim havia uma minoria entre aspas, né? Pessoas que desejavam o mal dele, achando que ele era um demônio, um anticristo, pessoas de outras religiões, padres que o perseguiam. Mas ainda assim ele conquistou muito amor de muitas pessoas. E ele passou por dor e sofrimento em sua vida, resignado por ser um espírito evoluído. Então, né, provavelmente a nossa próxima encarnação será numa situação diferente no planeta, talvez soframos menos, né? Talvez não tenhamos aí o processo da dor, e apenas o amor e trabalho, mais intenso do que vivemos hoje. Então essa é a dica, agradeço muito a presença de todos, pedindo desculpas por estar desta forma, não consegui chegar em casa ainda. Então, gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento, onde agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos juntos, trocando sentimentos e pensamentos, mesmo que à distância, e que possamos doar os nossos sentimentos e pensamentos em vibrações de amor para o nosso planeta, para os nossos irmãos espalhados por este planeta, vibrando muito amor pelos países em conflitos, em guerras, os nossos irmãos na Ucrânia, os refugiados, os que estão se defendendo a sua pátria. Vibramos pelo nosso país, vibramos pela nossa casa espírita, vibramos pelo nosso lar, pelos nossos familiares, vibramos pelos nossos vizinhos, nossos amigos, e vibramos por nós para que tenhamos cada vez mais força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Vamos encerrando com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Uma ótima semana a todos e beijo no coração.